Olá, boa noite, telespectador da TV Guará, seja bem-vindo. Vamos às informações desta quinta-feira, dia 26 de novembro. Queda de um muro no bairro Pirâmide, na Raposa, resulta na morte de 2 pessoas. O caso vai ser investigado pela polícia. Segundo as primeiras informações, o acidente aconteceu porque uma retroescavadeira colidiu com o muro. Prorrogada a vacinação contra o sarampo. Até o mês de outubro deste ano, a meta não chegou a 50% da aplicação das doses. Eleições 2020. Estamos a poucos dias para a definição do segundo turno. Vamos tirar suas dúvidas sobre o processo de votação. E ainda, Lei Aldir Blanc. Artesãos maranhenses foram credenciados para a produção e fornecimento de artigos artesanais. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Tragédia no município de Raposa. 2 pessoas morreram após a queda de um muro na tarde de hoje, na Avenida 2 do bairro Pirâmide. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Até o momento que se sabe é que uma máquina retroescavadeira derrubou esse muro no instante que aconteceu o fato. Corpo de bombeiros estiveram no local, IML e equipes da Polícia Militar. Os nomes até o fechamento da edição não foram divulgados. Será aberto inquérito para apurar os fatos e apontar possíveis acusados. Bom, e a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação na capital maranhense foi prorrogada. Segundo os dados, a taxa de cobertura em crianças de 1 ano ficou em 41,57%. E o da taxa de segunda dose ficou em 18,76%. Bom, o que agora a gente espera que são aí 55 postos de saúde que estão abertos diariamente de 8 às 5 da tarde com as doses da vacina. Nos postos, o estoque de vacinas contra o sarampo continua alto, diferente da procura do público pela imunização contra uma doença que tira a vida de milhares de pessoas por ano. O sarampo é uma doença causada por um vírus altamente contagioso que fica na mucosa do nariz e dos seios da face, até se reproduzir e chegar na corrente sanguínea. No Maranhão, cerca de 17 casos da doença foram registrados este ano. Em 2019, foram 8 pessoas que ficaram contaminadas com o vírus. Não se deve banalizar o sarampo, né? A gente teve até 2018 uma situação epidemiológica favorável, que o vírus esteve erradicado a nível de território nacional e teve a reintrodução do vírus no Brasil. Então, deve-se preconizar um cuidado maior quanto ao esquema vacinal de crianças, jovens e adultos. Em todo o país, mais de 8 mil casos da doença foram registrados. O Pará é o estado com maior índice, com 5.294 casos. Apesar do estado estar próximo ao Maranhão, a Secretaria de Saúde descarta um surto da doença. A única maneira de combater o sarampo é através da vacina. A campanha de vacinação contra o sarampo começou em março deste ano, no pico da pandemia de coronavírus. Como a meta não foi atingida, a campanha teve que ser prorrogada, mas até agora a procura continua em baixa. De acordo com a Secretaria de Saúde do Maranhão, a meta é vacinar 95% da população maranhense. Bem, o governo do Maranhão entregou hoje a ampliação de um setor na Santa Casa de Misericórdia, que vai dar maior atenção às gestantes e integrações do governo do estado à saúde materna e infantil aqui no Maranhão. Santa Casa de Misericórdia recebeu uma ala completa e reformada com 40 novos leitos para reforçar o atendimento à saúde materna e infantil no Maranhão. A nova estrutura vai dar suporte a outras maternidades. O novo espaço foi entregue hoje durante solenidade virtual realizada com o governador do estado e a equipe de governo. Os atendimentos serão regulados pela rede de maternidades do Maranhão. A ampliação do serviço assegura a atenção humanizada à gestante e integra as ações do governo em atenção à saúde materno-infantil. A ala homenageia a técnica de enfermagem maranhense Elizabeth Coelho Vaz, que dedicou seu atendimento em domicílio de gestantes e recém-nascidos. Uma unidade desse porte que vai receber pacientes
que com certeza serão muito bem recebidas em nossa unidade, com toda a humanização e respeito que elas merecem. Jornal da Guará segue para um rápido intervalo. Na volta vamos dar destaque às eleições 2020. É um instante só. Estamos a poucos dias das eleições do segundo turno. Domingo, dia 29, é o dia em que todo cidadão deve exercer seu voto e escolher o próximo prefeito da capital, São Luís. Hoje, o Jornal da Guará recebe Walter Lopes, secretário de Tecnologia do TRE Maranhão, que vai esclarecer sobre todo esse processo, desse momento que a gente está recorrendo. Boa noite, muito obrigado por atender nosso convite. Secretário, o planejamento apresentado pelo TRE já vem avançando. O processo de carga e lacre já foi feito, já estamos aqui na quinta-feira. Qual é a tomada desse planejamento? Em qual situação está o TRE dentro desse processo eleitoral? Bom, as urnas já estão todas prontas, né? No sábado elas vão ser deslocadas até os locais de votação, esclarecendo que o segundo turno é só aqui na capital, só em São Luís, né? E na terça-feira e na quarta-feira, todos os estados que vão ter segundo turno fizeram teste de totalização, simulando totalização de segundo turno com o Tribunal Superior Eleitoral para verificar o comportamento da estrutura de totalização centralizada no TSE. Uma vez que, como é de conhecimento de todos, no primeiro turno nós tivemos problema, tá? Dado o grande volume de dados que foram transmitidos simultaneamente para a totalização. Houve uma mudança, não é isso, secretário? Antigamente era o TRE que computava esses dados aqui, e agora é passado tudo para o TSE? Isso, nós passamos de uma estrutura de totalização descentralizada, onde cada tribunal fazia a totalização do seu estado, a uma estrutura totalmente centralizada, onde essa responsabilidade, essa estrutura de totalização está lá no TSE. Bom, no dia da votação, ainda existe, mesmo aí as urnas desde 1996? Sim. Essas urnas eletrônicas, mas ainda fica sempre as informações, as dúvidas enquanto ao processo eleitoral eletrônico, que é uma realidade e é referência para outros países. O processo é seguro? Sim, o processo é seguro e principalmente o processo é transparente e auditável. E essa questão da auditoria do processo, ela permanece após a eleição. Tanto é que nós já recebemos várias demandas lá no TRE, tá? De candidatos, partidos solicitando informações, tipo o registro digital do voto das urnas, o log das urnas eletrônicas, para poder fazer suas análises, tá? E verificar posteriormente necessidade de solicitação de auditoria em alguma urna ou não. Então, esse é um processo normal, tá? É facultado, tá? Aos partidos, tá? Até meados de fevereiro eles entrarem com esses pedidos e esses dados estão disponíveis, alguns já estão disponíveis na internet, outros eles solicitam e a gente atende por demanda. Possíveis problemas que possam vir a ter aí os equipamentos eletrônicos, a gente está passível disso. O TRE tem essa programação também de substituição de urnas reservas. Como é que é feito esse trabalho? Todo esse procedimento de contingência de votação, tá? Ele está normatizado em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, nós temos as urnas de contingência, tá? E que são utilizadas exatamente nessas situações de pane na urna, para a substituição da urna, e nós não íamos para a votação manual. Diga-se de passagem, o comportamento das urnas nessa eleição do primeiro turno foi excepcional, tá? Nós voltamos a ter algo em torno de 0,1% de substituição de urna, um volume muito pequeno de substituição de urna, tá? Apesar de estarmos usando, pela primeira vez aqui no Maranhão, em uma eleição, urnas com mais de 10 anos de fabricação. Isso só comprova a robustez da urna eletrônica produzida aqui no Brasil. Secretário, falando do processo de apuração, né? Domingo a votação, às 5 da tarde se encerra a votação e inicia aí o processo de votação. Tempo para que isso saia, esse resultado, já que é só a capital São Luís. A gente imagina que deva ser um pouco mais rápido o processo de divulgação dos resultados. Sim, diga-se de passagem, mesmo com o problema que houve no primeiro turno no TSE em relação à totalização desses votos, nós tivemos um processo de transmissão
normal, tá? Na eleição aqui no estado no primeiro turno. Para você ter uma ideia, tá? Às 22 horas, tá? Nós tínhamos transmitido 99% dos 14.041 boletins de urnas gerados aqui no estado. Então, a transmissão transcorreu normalmente, tá? O problema que houve no TSE não afetou a transmissão, afetou principalmente a divulgação dos resultados, tá? Como tudo ocorreu normalmente no primeiro turno, a gente tem a expectativa que nesse segundo turno também a gente tenha um processo normal de transmissão e pelo teste que fizemos na terça e na quarta-feira com o TSE, nós também deveremos ter um processo normal de totalização. Assim, a nossa expectativa em relação ao encerramento da eleição aqui no estado é entre 21 e pouco da noite a gente já esteja encerrando os trabalhos e divulgando o resultado da eleição aqui em São Luís. A gente tem zonas um pouco mais distantes, a zona rural de São Luís. São esses processos que demoram um pouco ainda esse sistema mesmo com o TSE? Na verdade, aqui em São Luís nós temos uma logística bastante simplificada, né? Na eleição do primeiro turno, nós tivemos um encerramento final às 22 horas, às 2 horas da manhã, desculpe, por conta de um problema que houve no sul do Maranhão, mais precisamente em Buriticupu, onde um veículo que vinha transportando urnas e mídias atolou porque choveu bastante naquele dia, sim, naquela região lá. Aliás, a chuva é um fator novo para a gente nessa eleição de São Luís. Como a eleição foi adiada, né, esse período já começa a chover aqui na capital e nós temos previsão de chuva para o domingo no turno da tarde, no período da tarde. Então, dependendo da intensidade dessa chuva, ela pode certamente provocar algum atraso nessa logística de transporte de urnas e mídias para as juntas eleitorais. Walter Lopes, secretário da Tecnologia da Informação do TRE do nosso estado, nosso muito obrigado, parabenizando o trabalho realizado na instituição, que seja um domingo tranquilo. Ok, nós agradecemos o espaço, tá? E conclamamos todos os eleitores a comparecerem novamente, tá? Exercerem a sua cidadania. Aliás, nós tivemos uma abstenção surpreendentemente baixa aqui, mostra o interesse do maranhense em relação ao processo eleitoral e conclamamos todos que, com a precaução devida em relação à pandemia, estejam todos domingo exercendo o seu direito de voto. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Okay. Bom, e você fica agora em casa com a agenda de atividades dos candidatos que foram realizadas nesta quinta-feira. Lembrando que faltam apenas aí praticamente 3 dias para a definição do segundo turno. Duarte Júnior, do Republicanos, pela manhã participou de caminhada no São Francisco e Ilinha. Também participou de entrevista em rádios AM e FM. Participou de carreata ao meio-dia na área do Coafuma e Recanto dos Vinhais. À tarde, realizou caminhada no João de Deus. Participou de entrevista em rádio FM. Também participou de carreata na região do Rio Anil, Bequimão, Maranhão Novo, Coama e Paz de Baixo e Caratatiua. Às 7 da noite, participa de reunião com movimentos sociais no Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis. Eduardo Braide, do Podemos, pela manhã participou de entrevista à Rádio AM. À tarde, participou de entrevista à Rádio FM. E à noite, participa de caminhada na Madre Deus. Bem, a Universidade Federal do Maranhão segue com seu planejamento de retomada e obras e ampliação dos prédios da instituição. Hoje foi dado início às obras do prédio da Diretoria de Tecnologias da Universidade. A Universidade Federal do Maranhão apresentou mais um cronograma de ampliação de obras para a cidade universitária. Trata-se da reforma das novas instalações do novo prédio da Diretoria de Tecnologias na Educação. O reitor, Natalino Salgado, reuniu os gestores da instituição para marcar o momento. O prazo de conclusão é de 120 dias e o valor da obra chega a mais de R$900 mil. Espaços acadêmicos que vão estar à disposição para nós implementarmos, serviços de grande utilidade pública para a comunidade da universidade, mas para a população em geral. Muito bem, hora do intervalo. Na volta vamos falar sobre o incentivo à área da cultura e modelos de negócios para investimentos. É um instante só.
Para amanhã, sexta-feira, a Tábua de Marés começa às 5h51, marcando a pré-mar com 5,1 metro. Ao meio-dia e 8 minutos, acontece a única baixa-mar, 1,1 metro. E às 6 horas e 6 minutos, a última pré-mar com 5,3 metros. A Lei Aldir Blanc já está valendo e os artesãos maranhenses foram credenciados para a produção e fornecimento de artigos artesanais dos mais variados gêneros, que serão utilizados em feiras, eventos, oficinas, nos acervos das casas de cultura e também na recepção a turistas. O artesão credenciado deverá fornecer uma quantidade de itens que, somados, totalizem um valor de até R$5 mil. O artesanato é um patrimônio, é uma referência às nossas origens. Ele mantém as tradições e aquece a economia durante todas as épocas do ano. O Maranhão é um verdadeiro celeiro de arte de todos os tipos, da decoração à bijuteria, passando pelo vestuário e outros itens que podem ser usados no dia a dia. E muitos deles fazem referência ao Estado. Olha ali o fofão, o boi, a coreira, o tocador de tambor, a Índia. Tanta riqueza cultural está sem saída. Desde o início da pandemia, os artesãos ficaram sem ter como vender suas peças. Tá devagar, não é só aqui, é o Brasil, é o mundo. Então nós temos essa dificuldade. Nós que trabalhamos com o artesanato, a gente sabe que o artesanato ele é supérfluo, ele não é a comida que você precisa todo dia ter uma comida, não é. Então o artesanato compra quem gosta, quem pode. Para se manter, os artesãos enfrentaram todo tipo de dificuldade. Primeiro tiveram que contar com a ajuda do governo do estado, que comprou diversas peças para distribuir a turistas, ajudando a divulgar a cultura local e colocar renda na casa do artista maranhense. A implementação da Lei Aldir Blanc vem para dar mais fôlego. Nós procuramos colocar essa variedade de produtos para atingirmos as diversas tipologias, como a fibra e a palha de buriti, a fibra de bananeira, a cerâmica. Cada artesão credenciado deve fornecer uma quantidade de itens. O valor do somatório destes itens será repassado depois. E abrimos um leque de opção para que todo artista que tenha um trabalho, artista artesão, que consideramos artista, tenha um trabalho de artesanato, mas que possa estar envolvendo qualquer tipologia, que tenha esse aspecto cultural, que remeta à forma de saber e fazer do maranhense para que ele fosse contemplado. A ajuda é bem-vinda, mas o que todo artesão quer mesmo é ver os espaços de comercialização de produtos regionais cheios de turistas. A nossa expectativa é que essa vacina seja aprovada, que venha essa vacina, porque aí nós voltamos à nossa vida normal. É isso que a gente quer. Vamos falar de negócios. O Jornal da Guará, durante essa semana, veio trazendo informações para que muita gente possa se reinventar. Então, hoje, vamos abordar um modelo de negócio baseado em um método de franquias. Esse setor tem apresentado crescimento, em grande maioria, o negócio vem bem formatado, no ponto de gerenciar. Que o sonho de muitos brasileiros é deixar de ser empregado e abrir o próprio negócio não é novidade para ninguém. O que antes era bem difícil de ser alcançado, hoje vem se tornando realidade para muitas pessoas. E isso acontece principalmente com quem decide investir em franquias. Segundo a Associação Brasileira de Franchises, mais de 3.000 marcas de franquias estão disponíveis no país. Com tantas opções, o franchising estima um aumento de 6% no número de unidades este ano. Como o nosso serviço, que seria um serviço essencial, que a gente trata de saúde também, né? A limpeza, a higienização, é isso que nós oferecemos para os nossos clientes. O setor de franquias encerrou em alta no ano passado. Segundo a Associação Brasileira de Franchise, o mercado cresceu 6,8% e injetou mais de 180 milhões de reais na economia nacional.
O número de redes aumentou 1,4%. Com isso, 2.918 novas marcas foram criadas só no ano passado. O índice de novas unidades de nomes existentes subiu 4,7%, o que constitui 160.958 novas franqueadas. De olho neste crescimento, esta empresa de lavanderias instalou uma loja em São Luís e hoje já conta com 120 unidades em todo o país. E olha que a pandemia de coronavírus não atrapalhou o crescimento da empresa. A gente bateu a meta do ano de 100 unidades em outubro, hoje estamos com 110 unidades. E esse momento de pandemia, para o cliente final, acabou sendo favorável, né? A lavanderia funciona 24 horas com um preço bem acessível. A ideia deu tão certo que logo muitos clientes gostaram da novidade. E hoje veio o negócio como um grande auxílio e que também ajuda na economia. Percebi a economia que a gente faz de sabão, de amaciante, de energia, que está tudo muito caro. E hoje sou cliente da lavanderia. Políticas públicas, oportunidades, esse é o dever do Estado em todas as instâncias, federal, estadual e municipal. Uma capacitação desenvolvida em conjunto pela Defensoria Pública do Estado, Ministério Público do Trabalho, Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social e também o Movimento Nacional de População de Rua, oportunizou um novo momento de vida para muitas pessoas. Para quem olha, é só um avental que o Diogo está vestindo. Para ele, é uma peça de transformação de vida. Para ele, a maioria das pessoas que estão nestas imagens. A mudança na vida deles chegou através do projeto Da Rua para uma Nova Vida, alimentando sonhos, gerando oportunidades. O nome do projeto já deixa bem claro de onde se sai e aonde se quer chegar. Os beneficiados eram moradores de rua que viviam em total vulnerabilidade social. O resgate para eles começou quando a mão que ajudou a se levantar também levou para dentro de um abrigo e ofereceu a oportunidade de se capacitar profissionalmente. O próximo passo foi o quê? A realização de um curso profissionalizante para que eles possam seguir suas vidas. E esse curso foi o quê? Curso de culinária, né? Foram selecionadas algumas pessoas nessa primeira turma, uma turma modelo. Hoje eles estão aqui para concluir esse curso e, se Deus quiser, nós vamos implementar outras turmas e mais turmas com a ajuda de outras instituições para que nós possamos cada vez mais capacitar e ajudar essas pessoas. A capacitação foi desenvolvida em conjunto pela Defensoria Pública do Estado, Ministério Público do Trabalho, Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social e Movimento Nacional de População de Rua. Durante quase um mês de atividades, foram aplicados 2 cursos de culinária, um com foco em comidas regionais e outro em comidas de boteco. Cardápios de fácil e maior aceitação por quem vive em São Luís. Porém, mais importante que o tipo de comida que eles aprenderam a fazer foram os trabalhos psicológico e pedagógico. Algumas dessas pessoas foram resgatadas do mundo das drogas. É um processo de saída de rua, ele não é simples. A gente sabe que todo mundo, a grande maioria, tem envolvimento com álcool e drogas. Então a recaída é muito frequente. Então exige esse acompanhamento de pertinho. A gente está aqui, a gente está junto, você não está só. Então esse projeto ele traz muito isso para nós. O trabalho junto aos beneficiados não encerrou com a cerimônia de hoje. É preciso acompanhar como eles estão conseguindo viver nesse momento. Se estão bem ou ainda dependem de um apoio para alcançar bons resultados. A Defensoria vai prosseguir com o acompanhamento delas exatamente para permitir um monitoramento do resultado desse trabalho que foi realizado. Voltando a falar do Diogo, ele é só gratidão. Veio do estado de São Paulo, morava nas ruas, tendo filhos para criar. Se perdeu no caminho das drogas. Foi resgatado, saiu das ruas e hoje vive em um abrigo. De volta ao caminho da serenidade, da tranquilidade, da paz consigo mesmo, Diogo encontrou muito mais que uma forma de ganhar dinheiro. Ele está recuperando a vida que estava perdida no caminho. Esse curso, ele veio não só com o intuito de me ensinar a culinária, mas também de me ensinar que eu sou capaz de alcançar objetivos. Maravilha.
Boa noite para você. Você fica agora com o programa Os Analistas. Amanhã tem mais Jornal da Guará. Tchau.